Nesse momento, a Rádio Petroleira recebe a presença do senhor Murilo Alves, que faz parte do Conselho Fiscal da Casa da América Latina e participou ainda há pouco de uma reunião aqui no sindicato sobre a questão da soberania do nosso petróleo, da questão dos leilões que vem ocorrendo aí de petróleo e gás. Seja bem-vindo, Dr. Murilo Alves, à nossa Rádio Petroleira. É um prazer recebê-lo. Boa noite, muito obrigado pelo convite. Me sinto muito honrado em representar a Casa da América Latina nessa luta que honra qualquer brasileiro. Eu gostaria de conversar e iniciar esse nosso bate-papo, Murilo, falando um pouquinho das diretrizes que a entidade a qual você representa trabalha. Como é que funciona a Casa da América Latina? Quais são os ideais? Quais são as lutas da Casa da América Latina? A Casa da América Latina surgiu como deve surgir todo movimento sério, sem dono. Portanto, é unitário, aberta a qualquer corrente de pensamento que queira unir a América Latina e defender a soberania desses povos que sempre foram espoliados desde os imperialistas que aqui se estabeleceram, os colonos, os que colonizaram todos os nossos povos, até hoje os seus substitutos imperialistas internacionais dentro dessa globalização indecente e espoliadora. Ou seja, é um círculo vicioso, né, Murilo? A gente percebe que desde o descobrimento aqui do continente que essa prática vem sendo perpetuada. Muda um pouco a forma, mas no fundo, o povo continua sofrendo aí essa opressão, continua pobre, né? O povo em geral da América Latina sofre muito. Não só o brasileiro, como o povo peruano, o boliviano, enfim. Gostaria que você falasse um pouquinho dessa questão de soberania no nosso continente, não só no nosso país, que a gente briga nesse momento aí pelo fim desses leilões, mas a soberania de um continente que tem uma importância fundamental na geopolítica mundial. Gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso, Murilo. Eu considero que a América Latina continua com as suas veias abertas. E, inclusive, hoje o governo brasileiro se sente refém numa situação dessa. À medida que ele é obrigado a manter leilões de nossas bacias sedimentares, o que é um crime de lesa pátria. Nós temos hoje que nos unir com todas as forças democráticas e que estão envolvidas para defender a nossa soberania, para que isso seja estancado. Nós temos o exemplo, principalmente, do México e da Argentina, que internacionalizou o seu petróleo e que hoje compra caro esse petróleo, o qual ele vendeu tão barato. E isso vem sacrificando, penalizando a sua população. A gente percebe, Murilo, que a mídia tem se esmerado, a grande mídia tem se esmerado no sentido de desqualificar um pouco as posições nacionalistas aqui na América Latina. Principalmente a questão lá do Hugo Chávez, o pessoal que inclusive quer ridicularizar um pouco a posição tomada pelo Hugo Chávez. Porém, se nós fizermos uma análise um pouco mais voltada para a questão dos interesses nacionais, a atitude que ele vem tomando não é nada bizarra. Qual é a sua visão com relação ao Hugo Chávez atualmente e as posições que ele tem tomado com relação ao mundo, já que é um grande produtor de petróleo e ele está sabendo usar muito bem essa prerrogativa? O petróleo é uma força política na luta do Hugo Chávez. A minha visão e a visão da Casa da América Latina em relação à Venezuela, o governo Hugo Chávez, e não só o Hugo Chávez, mas eu e o Rafael Caldeira também, é o seguinte: hoje nós temos governos na América Latina que devem inspirar qualquer tipo de governante dos nossos países. São governos hoje que simbolizam a defesa mais séria e mais honrada na melhor diretriz de defesa de todo o seu patrimônio. E nós podemos justificar isso da seguinte maneira: essa globalização e esse modelo hoje, ele deixou um rastro de indicadores de miséria, de insucesso, de analfabetismo e de fome nos países espoliados. E a globalização é apenas uma forma de a raposa sempre devorar a galinha. A globalização é uma forma de se exaurir todos os recursos naturais.
seja a energia ou todos os recursos estratégicos de nosso país. É assim que a Casa da América Latina, e eu, em meu nome, eu vejo o procedimento de Hugo Chávez, um governo democrático, submetido a referendos e plebiscitos seguidos, e agora vai ser submetido a um outro, do seu próprio governo, e que ele está pronto para ouvir essa população e organizar o país, das bases para as cúpulas, isso é, com grande participação popular. Nós estamos conversando com o Murilo Alves, da Casa da América Latina, e também temos a participação do jornalista Rafael Duarte, da Agência Petroleira de Notícias, que está aqui também participando dessa entrevista. Seja bem-vindo, Rafael, a mesa está posta. E aí, tudo bem, ouvintes, galera de casa que está acompanhando a nossa rádio petroleira. E aí, acho que puxando um pouco do que o Murilo acabou de colocar, a gente coloca, e a gente criou essa rádio petroleira e a Agência Petroleira de Notícias exatamente para combater essa política que a grande mídia elabora, constrói e reproduz dia a dia nos seus noticiários, nos seus programas de TV, nas telenovelas, em toda a programação deles, né? Então, e aí é isso que eu queria trazer um pouco e tirar isso um pouco do Murilo também, que é um lutador pela democratização da comunicação também, já participou de várias atividades e encontros nesse sentido. Eu queria pedir para ele comentar um pouco da ação que a Casa da América Latina, junto com outros partidos políticos, o PCB e outros movimentos sociais, vem colocando em cima da Rede Globo, o programa Fantástico, né? Acho que ele pode falar um pouco melhor e explicar, porque é muito raro a gente ver movimentos sociais e a sociedade entender que a grande mídia não é imparcial, entender que a grande mídia defende um lado e a gente acaba aceitando como se a voz dela fosse a voz da verdade. E eu acho que quando a gente vê movimentos da sociedade questionando e refletindo sobre o que está ouvindo, é de se louvar, e é por isso que a gente queria que o Murilo colocasse um pouco dessa ação, e até para alimentar a nossa luta pela democratização da comunicação. A Rede Globo está sendo acionada, né, Murilo? Exatamente. A Rede Globo, através de uma atitude realmente lamentável, e como é o modelo de sua conduta, enquanto serviu ao capital internacional, enquanto construindo todo o seu patrimônio em cima exatamente de atitudes e de procedimentos de imprensa escusos contra os interesses nacionais e a nossa soberania, mais uma vez agora, possivelmente financiado por agências internacionais e grupos e interesses internacionais, levou ao ar um programa fantástico, e que esse programa, cujo nome é fantástico, mas que não tem nada de fantástico, é um programa inclusive medíocre em alguns aspectos, produziu, através de alguns artistas que foram deslocados para a fronteira do Brasil com a Venezuela, para reproduzir de uma forma cômica, porém muito séria, uma rivalidade não existente entre os povos brasileiro e venezuelano. Inclusive forjando uma situação completamente falsa de que a Venezuela invadiria o Brasil. E perguntava dessa forma aos brasileiros, aos telespectadores: o que você faria, o telespectador, se a Venezuela invadisse o Brasil? Isso foi feito com o agravante do nosso governo brasileiro, naquele momento, está conversando com o governo da Venezuela, o Hugo Chávez. E isso gerar um pânico na população, gerar alguma coisa que não existe, porque os povos são irmãos, e isso é crime em relação à nossa Constituição. Assim, o PCB, Partido Comunista Brasileiro, e a Casa da América Latina, junto com outras entidades, está processando a TV Globo em relação a esse procedimento, esse procedimento lamentável dessa emissora, que prova, mais uma vez, que não existe imparcialidade pela mídia em geral, e principalmente no Brasil, e principalmente pelo Grupo Globo. Murilo, democratizar a comunicação, na sua visão, é uma questão de soberania nacional? É uma questão de soberania nacional, e é mais que isso. É uma questão
da existência ou não da democracia no país e no mundo. Porque é através da informação que o cidadão decide, não é só através do voto. Porque aquele voto viciado pela impregnação de ideias e de conceitos completamente deformados no cidadão, no eleitor, isso não é democracia. O eleitor, quando ele vai votar, ele vai depositar um voto que não é consciente. E muitas vezes escolhendo o seu algoz para lhe governar, para lhe dirigir. E hoje no mundo nós temos algumas poucas agências de comunicação dominando a comunicação no mundo. E a lógica exatamente da comunicação, que vive através da publicidade, ela é contraditória com a democracia da informação. À medida que uma linha editorial de qualquer órgão de comunicação, se por acaso tentar se levantar contra o status quo da informação, esse órgão de informação ele tenderá à falência, porque os grandes grupos econômicos, seja do grande comércio, seja das grandes indústrias, seja dos bancos como o Febraban, se unem e cortam completamente toda a publicidade e levam esses órgãos de comunicação à falência. Então nós não temos democracia porque nós não temos a democratização dos meios de comunicação. Se vocês me perguntarem, eu vos direi o que eu considero, no meu conceito, a democratização dos meios de comunicação. O microfone está aberto, Murilo, por favor, tenha bondade. Eu agradeço mais uma vez. Eu acho que hoje, no nosso país, para a gente democratizar a comunicação, não teria só que ter a mídia pública, teria que ter a mídia pública não governamental, a mídia pública gerida pela sociedade organizada. Isso constando da nossa Constituição. Perdoe. E financiada não pelo lucro da mídia comercial, mas financiada pela receita da mídia comercial. Por quê? Se for pelo lucro, eles consideram que estão sempre no vermelho. Porque como todo empresário, a grande empresa midiática, ela também aprendeu o caminho da burla, da sonegação de impostos. E para o governo, a grande mídia, as grandes empresas não têm lucro. Então tem que ser em cima da receita, financiar um grande canal de televisão, a antena mais possante de norte a sul, de leste a oeste do nosso país, para uma televisão que seja pública e não governamental, uma emissora de rádio e, no mínimo, uma mídia escrita que seja, no mínimo, semanal, para que o povo ele possa se esclarecer com isenção, em que exista o contraditório, exista a divergência de opiniões veiculada nessa mídia. Aí nós teremos, em apenas um mandato, suponho, de 4 anos, a virada do poder e o povo enxergando o seu próprio caminho e não nesse obscurantismo que a mídia cria para a nossa população brasileira e para o mundo que a gente está submetido. Talvez se o governo estivesse ouvindo nesse momento a Rádio Petroleira, teria a oportunidade de ajudar nessa campanha aí, rapidinho, porque talvez essa fórmula seria, na minha visão, a melhor fórmula para se levar a campanha do Petróleo Nosso às grandes massas. Uma grande iniciativa, um grande pensamento. Nós estamos conversando com o Murilo Alves, que faz parte do Conselho Fiscal da Casa da América Latina. Murilo, voltando um pouquinho para a questão do petróleo, a própria reunião que foi realizada hoje, se pensa já antes de março aí na realização de um fórum que se discuta melhor os rumos dos leilões de petróleo e gás. A gente sabe que em março vai acontecer mais um leilão e a proposta é que esse seminário se realize antes desse leilão para que se possa tomar uma atitude. Como é que você vê o encaminhamento, como é que você vê o desdobramento dessas reuniões e como é que você percebe a expectativa desse fórum? Eu gostaria inicialmente de parabenizar o Sindipetro, essa rádio, que hoje está sendo um veículo formidável de divulgação, por essa iniciativa. Inclusive foi um sucesso absoluto a ocupação que o Sindipetro encabeçou, junto com o Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, da Agência Nacional do Petróleo, que hoje, com um comunista, um ex-comunista,
vende as nossas riquezas hoje básicas, onde qualquer nação que queira levantar o seu patrimônio em favor do seu povo tem que preservar, porque é um mineral estratégico ainda e esgotado. Então, eu diria que esse seminário é fundamental para a gente fazer frente a essa campanha, que é uma campanha continuada contra a privatização das nossas bacias sedimentares. Esse seminário, ele vai ser estratégico e nós temos que, nesse momento, discutir como trazer mais entidades, principalmente o movimento estudantil para a nossa campanha, outros sindicatos, os partidos políticos hoje que defendem a nossa soberania e que não estão vendidos. Enfim, nós temos que trazer todos os grandes nomes e toda a população em geral, todo o brasileiro para esse seminário e para os movimentos que se sucederão a esse seminário, com movimentos de rua, com campanhas em geral e ocupações também, se forem necessárias, porque o petróleo é nosso e nós não podemos perder esse petróleo para o capital internacional. Aproveitar a presença do Rafael Duarte aqui da Agência Petroleira de Notícias. Rafael, quer interagir aí mais uma vez aí com a gente, aí uma pergunta aí para o Murilo com relação... Você tem acompanhado também essas reuniões, Rafael, e a gente percebe uma adesão muito grande das entidades sociais. Nessas reuniões de hoje, por exemplo, mais de 14 entidades estavam representadas. Você quer acrescentar alguma coisa a essa discussão? Então, eu acho que uma coisa importante a gente colocar, e eu acho que a gente está começando, eu acho que o seminário vem nesse sentido, é de mostrar que a luta do petróleo é nosso, contra a venda e a privatização do petróleo e do gás brasileiros, é uma luta que não é só dos petroleiros, muito pelo contrário, é uma luta de todos os brasileiros e de todos os movimentos sociais, da sociedade organizada, e isso que a gente está tentando construir com essas reuniões e com o seminário que vai ser realizado agora no final de fevereiro. Final de fevereiro, início de março, dependendo da confirmação aí dos palestrantes. Então eu acho que isso é uma coisa muito importante que a gente vem conseguindo integrar e desenvolver nessas reuniões. A ocupação já mostrou muito bem isso com a participação do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, dos Sem Teto e uma série de outros movimentos também que estavam ali para se somar, entendendo que a luta pelo petróleo e pelas riquezas naturais do nosso país é uma luta de soberania, é uma luta pelo desenvolvimento do nosso país e com igualdade social. E isso que a gente não tem visto muito nas políticas gerais que estão colocadas. E só com o povo se organizando, eu acho que o Sindipetro atua nesse sentido, de tentar ajudar a organizar e ser um espaço de potencialização da organização da classe trabalhadora e dos movimentos sociais. E eu acho que a Casa da América Latina também está nesse caminho e está se somando agora também essa luta e é muito importante. E eu acho que é legal, o Murilo também podia colocar um pouco de como é que ele avalia, dentro dessa conjuntura que a gente tem no nosso país, de muita fragmentação dos movimentos sociais, de muitas divergências, como é que a gente consegue focalizar na luta das nossas riquezas naturais, do petróleo e do gás brasileiros, como uma questão de soberania, que é uma luta geral de todos. É difícil imaginar alguém da esquerda que não defendesse isso, embora tenham grupos que estejam no governo hoje, como o próprio Haroldo Lima, né, que historicamente defendia isso, era de sindicatos e tal. Mas como é que a gente consegue, superando essa fragmentação, essas divergências pontuais, outras mais estratégicas, mas como é que a gente consegue integrar a esquerda e unificar nessa luta? Se você e a Casa América Latina tem uma proposta nesse sentido, a Casa América Latina atua bem nesse sentido também, porque reúne diferentes pensamentos, né? Então, como é que a gente consegue dar mais esse passo para defender o nosso país e o avanço dos trabalhadores, das classes populares, em busca de uma construção na sociedade mais igualitária, justa e fraterna? Rafael, eu concordo plenamente com você quando você disse que essa luta não é apenas dos petroleiros. Essa luta é de todo o povo brasileiro. E esse povo brasileiro ele tem que entender que, à medida que a gente perde o nosso mineral estratégico hoje, o petróleo, essa fonte de energia que é esgotável, esse povo brasileiro ele vai mergulhar num país de fome, de miséria, de exclusão. A gente sabe que soberania só não é suficiente. Nós temos que ter democracia. E democracia para todos nós, da Casa da América Latina,
para todos os movimentos sociais que estão hoje inseridos nessa luta de soberania é que essas riquezas elas tenham uma distributividade exatamente democrática. Isso é, que nós tenhamos uma distribuição de renda também. Porque só soberania e nacionalismo, isso até determinadas tendências de direita às vezes defendem. Mas nós outros defendemos que essa soberania tem que ser globalmente para o nosso povo em geral e para os povos oprimidos em geral e para que as crianças deixem de passar fome, para que as crianças em idade escolar tenham escola, para que os cidadãos em geral tenham hospital, enfim, que tenhamos todos condições de vida, de transporte e de moradia. A Casa da América Latina entende que essa luta do petróleo ela é unitária e ela une todas as forças de todos os movimentos. Ela é aglutinante. Então é um momento importante para que a gente discuta essas divergências, para que a gente supere essas divergências com um sacrifício que é pequeno, como aquele de engolir alguns mosquitos para que na manhã não sejamos obrigados a engolir elefantes e mamutes, que é exatamente o massacre da nossa população. Então a gente entende que essa luta é unitária, pertence a todo o povo brasileiro, a todos os segmentos, a você, Rafael, um jovem inserido nessa luta, a todos os estudantes, a todos os trabalhadores, a todos os anciãos, a todos aqueles que se sintam jovens de pensamento e com capacidade de lutar. Então, a Casa da América Latina, eu pessoalmente, e todo esse movimento que hoje defende esse seminário e essa luta permanente, nós entendemos que essa luta é unitária e que nós vamos superar qualquer tipo de divergência para que a nossa soberania seja defendida e que nós não trilhemos os caminhos que permitiram que a nossa Vale do Rio Doce fosse privatizada. Empresa essa que nós um dia ainda retomaremos, custe o que custar. Estamos conversando com o Murilo Alves, conselheiro fiscal da Casa da América Latina. Participa também da nossa entrevista o jornalista Rafael Duarte, da Agência Petroleira de Notícias. Murilo, você como profissional, a sua formação, você é médico por formação. A gente não pode deixar de ligar uma coisa à outra porque questão de soberania e defesa do nosso petróleo está ligado diretamente à saúde de um povo. Como é que você faz essa linkagem? Você que entende bem os problemas, as mazelas da nossa saúde pública, o que, por exemplo, a gente poderia estar resolvendo se o petróleo realmente fosse nosso? Exatamente, isso tem tudo a ver com a saúde. E a felicidade do ser humano é ele ser o mais longevo e não só longevo. É ele gozar de saúde, porque sem saúde o ser humano realmente ele não tem uma vida, ele tem um caminhar de sofrimento. E hoje, o médico que tem uma noção de saúde pública, como é a nossa noção, nós que participamos sempre de um segmento social da medicina, nós observamos e nós pertencemos a uma corrente também de pesquisadores que conseguem defender e justificar através de grandes trabalhos que a saúde não depende apenas de médicos, exames e medicamentos. Às vezes até muito exame e muito medicamento serve apenas para enriquecer até multinacionais. Mas um povo, para ter saúde, ele tem que ter condições de vida, de uma sobrevivência digna. E que passa desde a alimentação, o emprego pleno, o transporte, a moradia com saneamento básico, água limpa, esgoto. Nós precisamos de ter uma vida em que a gente não tenha a permanente preocupação com o futuro imediato, que é inerente ao capitalismo hoje, esse capitalismo que nos afoga, que deixa os nossos jovens sem escola, a nossa juventude que está chegando ao mercado de trabalho sem emprego, que são os nossos filhos, e que deixa os pais de família também sem emprego, sem alimentar a sua família. Então nós entendemos que isso
traz o adoecimento, que isso produz a baixa das defesas, que isso traz desde a úlcera, as doenças nervosas, as doenças cardíacas, as doenças infecciosas, porque o ser humano, a vida é um milagre na natureza, se nós observarmos através de um microscópio. À medida que a gente toma conhecimento de como a gente está no meio de um universo que é de bactérias, fungos, de vírus e etc., e nós conseguimos sobreviver. Isso é graças aos nossos sentinelas que nós temos no nosso organismo, que a natureza nos delegou. Então, que representam o nosso sistema imunitário. E o homem, ele tem uma queda desse sistema imunitário, até para contrair o câncer, que são células deformadas, que devem ser devoradas pelo nosso sistema imunitário, para que essas células elas não progridam em doenças que vão consumir a vida desse cidadão, desse ser humano, e que com a queda dessa imunidade, esse sistema ele fica meio sonolento e essa célula ela se reproduz deformada e daí surge até o câncer. Quanto mais as doenças degenerativas precoces, as infecções, enfim, o homem ele não é feliz se ele não tiver saúde. E o modo de produção capitalista hoje, ele gera no homem o estresse, a falta de condições de sobrevivência, de alimentação, de satisfação e com a preocupação com o futuro imediato de uma forma subhumana e que advém a doença. Além do consumismo exacerbado, né, do modelo capitalista que hoje coloca um ser humano, como diz o nosso presidente da Casa da América Latina, que discorre muito bem sobre isso, o Raimundo de Oliveira, em que você pega um cidadão classe média dos Estados Unidos, em que ele trabalha num centro urbano e que mora num subúrbio, em que é uma casa que não tem nem muro, que tem um gramado lindo e um cachorro maravilhoso que come melhor do que as nossas crianças aqui no Brasil e que fica geralmente a 100 quilômetros do seu local de trabalho. E ele então tem uma caminhonete que suga combustível fóssil, que é uma beleza, e que exala CO2 e gases estufas para a atmosfera e que também deteriora a vida do nosso planeta. Então hoje a gente entende que saúde ela tem que ter uma visão global. E a gente entende que soberania, petróleo, e a gente entende que regime e forma de governo tem a ver com saúde. Porque hoje o que a gente tem é que alguns seres humanos são devorados e são usados por todo um modelo de saúde, que é o modelo capitalista, em que o ser humano só serve para consumir equipamento médico e remédio, que pertencem normalmente àqueles países que podem pesquisar alta tecnologia para desenvolver medicamentos e equipamentos, que são os anglo-saxões. E, portanto, exportar e fazer o que quiser com os nossos países doentes e autoconsumidor, através da sua população doente, desses equipamentos e desses medicamentos. Bom, fantástica, brilhante colocação do Murilo. Eu gostaria de agradecer a tua presença, Murilo, e gostaria de dizer que é um orgulho poder trabalhar com pessoas que tenham essa visão. Gostaria de agradecer também aqui ao Rafael, da Agência Petroleira de Notícias, pela ajuda, pelo auxílio luxuoso, e gostaria de deixar à sua disposição os nossos microfones para suas considerações finais, Murilo. Muito obrigado pela sua presença. Eu também quero agradecer muito a oportunidade dessa entrevista e a Agência Petroleira de Notícias, parabenizar o Sindipetro por criar essa Agência Petroleira de Notícias e dizer que, à medida que necessite de qualquer tipo de declaração, esclarecimento a respeito da Casa da América Latina, das nossas lutas, dos nossos movimentos, estamos ao inteiro dispor e muito grato pela oportunidade. Ok, essa foi mais uma entrevista na Rádio Petroleira, música, informação e prestação de serviços.